Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Em Frente. E nós estamos aqui mais uma vez para falar a respeito da Bíblia, Novo Testamento. Estamos nas cartas de Paulo. Nós estamos hoje na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós falamos a respeito da primeira carta que o apóstolo escreveu a este jovem pregador e agora vamos falar sobre a segunda carta. A segunda carta é o 16º livro do Novo Testamento. Tem 4 capítulos, foi escrito por Paulo na sua segunda prisão em Roma. E também ele foi ali escrito no tempo parecido, no ano 67 depois de Cristo, e as informações que contém nesta carta, aquilo que Paulo ensina a Timóteo, serve para todos os cristãos de todas as eras, portanto, a nós também. Então é muito importante a gente saber que certas cartas, elas têm uma informação universal, quer dizer, vai atingir todos os povos em todos os tempos. Todos os cristãos se beneficiam do conhecimento daquilo que Paulo escreveu a Timóteo. E aqui, queridos, nós vamos ver o seguinte, o apóstolo Paulo, nesses 4 capítulos, nós vamos dividir em 3, ele fala a respeito de algumas coisas que nós sofremos também no ministério e coisas gerais para todos os crentes. Primeiro, ele dá uma palavra de encorajamento. E ele fala que apesar das lutas, das tribulações, das dificuldades que ele mesmo enfrentava, ele poderia ficar firme e confiante em Jesus Cristo. Isso ele fala no capítulo 1, no capítulo 2, ele fala para que permaneçamos firmes, porque ele fala, olha, ainda que até fôssemos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não nega a si mesmo. E ele fala, se com ele sofrermos, com ele reinaremos. Se por ele morrermos, com ele ressuscitaremos. Então é uma palavra de firmeza, uma palavra, sabe, para que você recebendo esta palavra, como Timóteo recebeu, você não fique amargurado, preso a situações imediatas desta vida, passageiras desta vida, mas saiba que em Cristo Jesus você pode seguir firme, que a vida vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Lá no capítulo 3 de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo vai falar a respeito dos últimos dias. E ele até, a gente percebe aqui que o apóstolo Paulo, ele já sabe que ele estava nos seus últimos dias. Ele fala que ele estava para morrer e que o Senhor Jesus tinha guardado o seu depósito, quer dizer, a sua vida estava preservada em Deus, mas que dali a algum pouco tempo, ele fala, olha, a coroa da vida já está me reservada. Ele não tinha medo do que ele pudesse passar aqui, porque ele sabia do que o esperava depois daqui. E é assim que precisa ser a nossa vida. Você sabe o que vai acontecer com você? O apóstolo Paulo, ele tinha tanta confiança que ele fala sem temor nenhum. Sabe que, olha, está passando o meu tempo, mas eu já sei de uma coisa, que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É por isso que ele ficava firme, sabendo que havia uma coroa preparada para ele. Uma coroa brilhante, algo de Deus para a vida do apóstolo Paulo. Então, por isso ele não se embaraçava com as coisas desta terra. Mas ele fala, você que está recebendo a palavra desta carta, entenda que os últimos dias serão dias muito complicados. A gente fica vendo, por exemplo, guerras, situações de enfermidade, a gente fica achando, querido, que estes são os grandes sinais da volta de Cristo. Mas olha, eu vou ler um pouquinho aqui, alguns trechos, a respeito do que Paulo falou de como realmente estariam os últimos dias. E ele não cita aqui nada de guerra, nem de doença. Ele fala do caráter humano. Ele fala da condição humana, de como o ser humano estaria agindo na terra. Olha só, ele diz assim, em 2 Timóteo capítulo 3, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, preocupados com questões de dinheiro, estarão em briga constante, serão arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, quer dizer, sem ter nenhum coração quebrantado para nada, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando, entretanto, o poder. E ele diz, foge destes. Olha a cena que nós estaremos vivendo nos últimos dias.
Ele não fala aqui de enfermidade. A gente fica pensando, a pandemia é o grande sinal da volta de Cristo. Não é. Agora a guerra que se inicia entre Rússia e Ucrânia é o grande sinal da volta de Cristo. Não é. O grande sinal da volta de Cristo é o mau comportamento humano na terra. É o esquecer-se de Deus. É até parecer que ama a Deus, mas não viver como se verdadeiramente amasse. É disso que o apóstolo Paulo está exortando e alertando. Os últimos dias serão dias difíceis por conta do comportamento do ser humano na terra. É isso que ele afirma. E ele fala, olha, o pior de tudo é que se fizessem isso e você apontasse o dedo e identificasse, tudo bem, mas não. Vão ter forma de piedade. Vão declarar com os lábios que são de Deus, mas não agirão como se fossem. E ele diz, foge destes. Foge destes. Então, no nome de Jesus, fica atento, fica alerta. Os últimos dias, em relação ao que o mundo pode oferecer, querido, em relação a essas questões de enfermidades e de guerras, a Bíblia fala, quando você ouvir de paz e segurança, aí que virá repentina destruição. Mas a gente precisa observar o comportamento humano. Como tem se afastado dos princípios de Deus, de amor, de tolerância, de graça, de cuidado, de zelo, de responsabilidade, de reverência. Essas coisas têm mudado muito nesses dias. Não se deixe afetar por isso, não se deixe envolver com isso, no nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele vai falar no capítulo 4 desta carta a respeito das desistências que ele sofreu no ministério. Homens, mulheres que se juntaram a ele para fazer a obra e que de repente abandonaram tudo, largaram. Ele fala, amaram mais o presente século, mais o mundo presente do que a obra de Deus. E o deixaram na mão. É disso que ele está falando. Pessoas que literalmente o abandonaram. Pessoas que andavam com ele. Pessoas que prometeram ajuda mútua no serviço da evangelização. Prometeram que iriam colaborar até o fim, que estariam presentes sempre que ele precisasse. Mas de repente, Paulo olha aos lados e cadê? Não há ninguém. Muitos o tinham abandonado. E ele está desabafando com o Timóteo. Querido, você às vezes se sente assim também? Abandonado, traído, sabe? Deixado de lado por pessoas que afirmaram categoricamente, não se preocupe, nós estaremos juntos por toda a vida, nós vamos caminhar juntos nesta peleja, Deus será por nós, e de repente aqueles em quem você mais confiou te abandonaram. Aí você se pergunta, por que isso, meu Deus? Eu quero te falar o porquê. Porque Deus quer que você dependa dele. Nós precisamos das pessoas, mas nós dependemos de Deus. Então não coloque a tua expectativa, a tua esperança nas pessoas que te cercam. Você precisa delas, mas você não depende. Você depende do Senhor. Eu dependo do Senhor. Então, em nome de Jesus, acalma o teu coração. Quando você pensar que todos te abandonaram, olhe para o alto. E você vai saber que de lá virá o teu socorro, porque o Senhor continua com os olhos voltados para você. Ele nunca te deixará. Ele nunca, jamais te abandonará. Creia, confie, descanse. Deleite-se nesta palavra. O apóstolo Paulo sabia disso. Ele podia estar preso, ele podia estar abandonado, ele podia estar ferido, ele podia estar em necessidade, em tantas tormentas. Mas ele nunca abandonou ao seu Deus, porque ele sabia, o meu Deus nunca, nunca, nunca jamais me abandonará. E assim também será com você. Fica firme com o Senhor. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele, porque o mais Ele fará. Essa palavra para hoje, querido, eu quero desejar que o teu coração seja fortalecido no Senhor e que você siga, não se envolvendo com toda essa mudança de caráter, de personalidade que o ser humano tem sofrido, mas que você fique firme ao lado do teu Salvador, o Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia. A IPI de Rolândia fica no centro da cidade de Rolândia, na Santos Dumont 1075. Você pode também na nossa secretaria, na Hugo Maria do Vale, também no centro da cidade. Marca um horário lá com a gente, vem conversar. Você pode entrar em contato lá no telefone 43 30 15 27 27. Esse telefone é o WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem, vai ter pronto atendimento. Além disso, pode entrar em contato com as nossas redes sociais aqui do Em Frente, que lá na rede social chama Em Frente Responde.
Por exemplo, você vai lá no Facebook, Em Frente Responde, curte a página. Vai no Instagram, Em Frente Responde, segue a página. Vai no YouTube, se inscreve no canal Em Frente Responde, aciona o sininho, compartilha, curte, comenta, participa. Entre em contato com a gente no 43 99147 5007. Este é o WhatsApp do Em Frente. Eu vou estar à sua disposição para a gente também trocar uma ideia lá, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Nunca se esqueça aqui, ó. Eu te amo em Jesus. Fica com Deus. Até mais. Tchau.